O homem, para salvar a sua vida, para ser feliz completamente, para ser amado completamente, ele tem que acertar o coração de Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós erramos o alvo que o Senhor destinou para nós, que é a alegria, que é a vida eterna, que é a satisfação, a união com Deus. A gente erra o alvo. Quando nós acertamos o alvo, após a nossa morte, a gente vai ao juízo e apresenta as mãos limpas, o coração puro, e a gente é convidado a entrar no paraíso. Mas quando a gente erra o alvo, o que acontece? Quando a gente desobedece às leis do Senhor e segue os desejos carnais e ofende a santidade de Deus, vocês sabem o que acontece? Quando a gente erra o alvo, a gente desvia do céu e vai para a condenação. E aí quando você morrer, após a sua morte, que você for ao juízo e te pedirem contas, você vai falar assim: mas eu não sabia que eu estava pecando, eu não sabia que era pecado, eu não sabia que eu não podia fazer isso, que eu não podia viver dessa maneira. Aí o Senhor vai virar para você e vai falar assim: você não sabia mesmo, porque naquele rebanhão de 2016 lá no Barbado, quando eu mandei a Lucilena lá, minha filha amada querida, falar para você que você tem que renunciar ao pecado, você estava dormindo na cadeira e não ouviu o que ela falou. Cutuca teu amigo de preto aí, de vermelho, porque senão ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai para o inferno. Ele vai viver uma vida achando que está certa e está no pecado. E aí ele morre e vai para o inferno, e Deus vai cobrar de mim, porque Ele me mandou aqui hoje para falar para vocês: renunciar ao pecado. Gente, o pecado tem consequências terríveis. Ele nos afasta, ele nos priva da glória de Deus. E foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos porque nós somos filhos amados, sonhados por Deus, e Ele nos quer com Ele na glória eterna. O diabo invejoso coloca na nossa frente o pecado que nos atrai, que nos seduz para nos afastar da glória de Deus. E olha o que o pecado faz com a gente: ele nos afasta da casa do Pai. O pecado, primeiro ele te tira do Pai, depois ele tira você de você mesmo. Ele vai te iludindo, ele te afasta da casa do Pai, da proteção dos olhos do Pai, e depois ele tira você de você mesmo. Aquele moço estava ali já no fundo do poço. Ele já tinha perdido tudo, já tinha perdido a sua dignidade, perdido a sua dignidade de filho de Deus. Ele tinha perdido a dignidade de filho de Deus. Isso acontece comigo e acontece com você quando nós nos embrenhamos e nos deixamos nos perder no mundo do pecado. Nós perdemos a consciência de quem nós somos. Nós perdemos a consciência de para que é que nós existimos. E a gente acha, nós achamos que nós somos qualquer um. A gente começa a viver como se nós fôssemos qualquer coisa, qualquer um. E aí nós nos damos a qualquer porco que aparece. Nós que estamos igual a esse rapaz, nós que estamos no pecado, nós estamos igual a esse rapaz da palavra. Nós estamos no chiqueiro. Quem vive no pecado, vive no chiqueiro. Cadê os meus ajudantes, Maria Júlia e Fernando? Enquanto a gente vive no chiqueiro, o que a gente faz? Nós vivemos, nós desejamos nos alimentar com a lavagem dos porcos. Mostra para eles dentro. Passa aqui no meio deles. É isso aí que o demônio te oferece, ó.
Mostra para eles ali, Leandro. Você tem coragem? Você teria coragem agora de enfiar a mão aí e comer um punhado disso daí? Você tem coragem de pôr a mão aí e deitar isso aí, passar no teu rosto como se fosse bom? Dá uma olhada no que Leandro está mostrando para você. É isso que vira a nossa vida quando a gente vive no pecado. É disso daí que a gente se alimenta. É isso aí que o demônio nos dá. Lavagem, resto, tudo aquilo que é ruim, que ninguém quer mais, que joga fora. Aí fica azedo, fica fedido. E é isso que ele dá pra gente. E a gente acha bom. A gente gosta. A gente gosta. Pode levar. Se aquele homem tivesse dado a lavagem do porco para ele comer, ele estava no chiqueiro até hoje. Se aquele homem tivesse dado a lavagem, aquele homem, eu acho que aquele homem é de Deus, porque na ruindade dele, ele salvou aquele menino. Se tivesse dado lavagem para ele, ele estava lá no chiqueiro até hoje, como muitos de nós hoje, porque deram lavagem para nós comer a vida inteira, e nós estamos comendo lavagem, nós continuamos comendo lavagem na mão do demônio. Já há quanto tempo nós estamos comendo lavagem na mão do demônio? Sabe como que essa lavagem chega para nós? Vamos esperar um pouquinho que o povo está interessado. Ver quem chegou de carro, peraí. É o Mateus Mazo, viu? Gente, é o Mateus que chegou, tá? Dá tchau aqui, Mateus, pro povo. Aí, é o Mateus, tá? Agora pode olhar para mim de novo. Pronto. Quanta lavagem nós temos comido, gente? Quanta lavagem? Todo dia a gente come lavagem, a gente gosta de comer lavagem. Todo dia. O demônio, ele dá lavagem pra gente comer e a gente acha gostoso. Sabe como que essa lavagem entra na nossa vida, gente? A gente mesmo que coloca. Entra através das músicas, entra através das nossas roupas, do nosso comportamento, entra através da televisão. E a gente acha maravilhoso, a gente acha lindo. Se alguém puder me prestar um celular, que eu queria acompanhar o horário, vou ver. Bom, eu estou falando para vocês até agora. Obrigada. É para eu acompanhar a hora. Eu estou falando até agora que o pecado nos afasta da glória de Deus, nos afasta do amor do Pai, que o pecado coloca a gente no chiqueiro, que o pecado nos leva para o inferno, que o pecado nos mata. Mas aí, todo mundo sabe o que é pecado? Todo mundo sabe se está pecando ou não está pecando? Então vamos lá, uma aulinha rapidinho de catequese. A gente pode dividir o pecado dividir em algumas partes. Os pecados: pecado venial, pecado capital, grave ou mortal. O pecado venial são aqueles pecados leves, pecados bobinhos que a gente comete, né? Eu empurrei lá porque minha mãe não deixou eu ir tomar sorvete, fiquei de cara feia, me joguei na cama, saí bater na porta, eu resmunguei. São pecados leves. Esses pecados, a gente não vai ter tempo aqui, mas é interessante você chegar na tua casa depois e fazer uma pesquisa. Pecado venial, pecado capital, grave e mortal. Então o pecado venial é um pecado leve, que você pode pedir o perdão no ato penitencial da missa. Você não precisa se apresentar ao sacerdote. Você pode pedir o perdão. A igreja recomenda a confissão de todos os pecados, mas você não precisa se privar da Eucaristia. Os pecados veniais você pode se confessar no ato penitencial. Aí tem o pecado capital,
São 7 pecados capitais, vocês lembram? A gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, o orgulho, a vaidade. Eles são chamados capitais porque são pecados sociais. E eles têm que ser confessados. Por quê? Porque eles podem levar a pecados maiores. A gula por si só é um pecado capital. Mas se ela for demasiadamente exagerada, ela pode te levar a um pecado mortal. A luxúria, ela pode te levar a um pecado mortal, por isso ela tem que ser confessado. A ira, às vezes você tem um acesso de raiva instantâneo, é um pecado capital. Mas se na tua ira, na tua raiva, se você tem isso sempre, você pode matar alguém, você pode ferir alguém, você pode ofender a Deus, você pode prejudicar terrivelmente outras pessoas. Então ele precisa ser confessado, porque ele te leva a um pecado mais grave. E aí, os pecados graves ou mortais, agora a coisa começa a ficar feia, que são as ofensas que nós fazemos contra os mandamentos de Deus. E vamos lá, alguns exemplos que vocês gostam bastante, que é a fornicação. Um deles. Vocês sabem o que é a fornicação? Ninguém se arrisca? Tem muita gente que acha que não é pecado. É pecado grave. Pecado grave. Fornicação é o sexo fora do casamento. Eu não estou falando de você ser casado e fazer sexo com outra pessoa. É sexo enquanto você não é casado. Os casais de namorados que praticam sexo estão cometendo um pecado grave. Pecado grave. Vocês sabem o que acontece com uma pessoa se ela morrer em pecado grave? Ó. Direto e reto. Não tem purgatório, não. Se morrer em pecado grave, direto para as mãos do capeta. Fornicação é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Viu, galerinha aí? As pessoas. Aí tem um problema no sexo fora do casamento. Porque o sexo fora do casamento, ele não começa direto no sexo, né? Ele começa no ficar. Quanta gente, hoje virou moda ficar. Tem gente por aí que vai pra festa e fica com 4, 5, 6, 7 numa noite só. 7 meninas diferentes. Hoje peguei 7. Aí a menina toda linda, bonitinha. Gente, fiquei com 5 meninos ontem. Tá achando que tá arrasando, arrebentando. O ficar, gente. No ficar, ninguém liga pra você, ninguém tá se importando com você, só quer sugar o que você tem de bom, só quer tirar de você o que você tem de bom e pronto, não quer nem saber seu nome. O cara vai lá, o carinha vai lá, te beija, te alisa, te amassa e vai embora e não sabe nem teu nome, não sabe se você tem pai, se você tem mãe, não sabe os problemas que você passa na tua casa. Você que está aqui hoje, que quer ser uma mulher de Deus, que quer ser um menino de Deus, e vai ser, porque se você não for, um capeta te pega. Tem que parar com essa ficação aí. Tem que parar com essa ficação. Principalmente as meninas. Hoje as meninas, 13, 14 anos, é uma ficação. Vocês são templo do Espírito Santo. Se valorizem, se respeitem. Ó, gente, o céu, ele é eterno. Bom, o inferno também é eterno. O inferno é eterno. Você vai pra lá, você vai passar o resto da vida, é engraçado, não é o resto da vida, é o resto da vida. A palavra diz que no inferno vai ter choro e ranger de dentes. Para você ranger os dentes, imagina a dor que é para você chegar a ranger os dentes.
isso, né? Pensa você lá no inferno, queimando um calor infernal, o capeta te cutucando, os capetinhos lá o tempo todo com o garfo te furando as costelas, você cozinhando no fogo do inferno e pensando: por que eu dormi na palestra da Lu no rebanhão? Por que eu não escutei o que ela estava falando? Tem outro pecado? Eu vou falar alguns, mas vocês vão prometer para mim que vocês vão sair daqui e vocês vão estudar os pecados, para vocês saberem o que são todos os pecados. O adultério é pecado. Marido que dá uma escapulidinha, a mulher que dá uma escapulidinha, pecado, pecado mortal, inferno direto. E o adultério, gente, eu falei do adultério porque as pessoas acham que adultério, a maioria aqui não é casada, mas vocês vão casar um dia, tem poucos aqui casados. O adultério acha que é só na consumação do ato sexual fora do casamento. São Paulo vai dizer que quando você olha para uma mulher, um homem na rua e o deseja ou a deseja, é amor, é a mesma coisa que se deitar com ele. Olha só, você olhar, passa uma mulher na rua, você olhar para ela e falar: que mulher linda, que mulher linda, Deus é maravilhoso. Ó, Deus, quando planejou essa, quando sonhou com essa moça, Deus foi o máximo da sua perfeição. Agora, você olhar para ela e falar: lá em casa, pecado, é pecado. E aí eu vou falar uma coisa: tem muito homem safado por aí, tem, até na igreja, até dentro da igreja tem homem safado. O padre está lá rezando a missa e o cara tá assim: nossa, que perdão. Aí ele olha para a mulher na frente: nossa, que bundão. Está dentro da igreja cometendo pecado. E aí tem uma coisa, eu estou falando dos homens aqui, mas tem uma coisa também. As roupas que as meninas, que a mulherada está usando, ó, eu vou falar a verdade, tá complicado nesses homens ser santo, hein, gente? Tá complicado. Vou falar uma coisa para vocês, meninas. Meninas, escutem. Escutem. Se os seus irmãos homens se veem em condição de pecado por causa da forma com que você se veste, você está cometendo pecado. Você também está cometendo pecado. E o que tem de menina hoje por aí? Vocês briguem comigo se eu estiver falando besteira. O que tem de menina por aí? Parecendo carne em exposição, igual pendurada no açougue, para os meninos olhar, espiar, escolher a pecinha que ele mais gosta, que tem menos gordurinha daqui, ou que tem mais gordurinha aqui. Fala a verdade. As meninas, vocês não são carne em exposição no açougue não, tá? Pode botar uma roupinha melhorzinha, mais comportadinha. Se vocês fizerem os meninos pecarem em pensamento, vocês estão pecando também. Eu vou só dar uns exemplinhos aqui. Masturbação é pecado, viu, gente? Teu corpo é templo do Espírito Santo. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Os meninos estão rindo aqui, eu estou rindo. Gente, aborto é crime. Lembra que a gente falou de manhã? Lembra que a gente falou de manhã? Antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já sonhei com você. Então não vem com essa historinha que tem por aí, meu corpo, minhas regras, porque esse corpo não te pertence. Esse corpo foi Deus que te deu, tá? Então não vem com essa historinha de meu corpo, minhas regras, não. Antes que você fosse formado no seio da tua mãe, eu já sonhei com você. Eu já te chamei pelo nome. Aborto é pecado.
Idolatria e pecado. Sabe o que é idolatria? É colocar um monte de coisas no lugar de Deus, acima de Deus. Eu não vou à missa porque eu tenho que assistir a novela. Eu não vou à missa porque eu vou no show de não sei quem. Eu não vou à missa porque eu vou no churrasco de não sei com quem. Eu vou tomar sorvete com não sei quem. É pecado. Idolatria é colocar tudo. É colocar o serviço acima de Deus. É colocar a mulher. Ah, eu não vou porque minha mulher hoje está em casa. Não vou na igreja porque meu marido quer ficar comigo em casa. Ah, eu não vou na igreja porque minha filha não quer ir. Eu vou fazer companhia. Isso é idolatria. Vai para a igreja que uma hora o filho vai junto. Desejo de suicídio, pecado mortal, pecado grave. Pecado grave. O Senhor te fez para ser feliz. Você é o sonho dele. É Ele que comanda a tua vida. E aí vai, gente, honrar pai e mãe. As drogas, hoje tanta gente dependente de drogas para viver. Isso é maravilhoso. Todos nós somos templo do Espírito Santo, somos sonhados por Deus. Deus fez a gente para ser feliz. Por que é que a gente precisa se entupir de drogas para ser feliz? As almas daqueles que morrem em pecado grave ou mortal vão direto para o inferno, gente. Direitinho, reto. Os pecados cabeludos, gente. Os pecados cabeludos da gente, eles devem ser confessados ao sacerdote, ao padre. Você sabe por quê? Porque está na Bíblia. Jesus disse a Pedro. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Foi sobre Pedro que Jesus edificou a igreja dele. E através de Pedro, todos os padres, pela sucessão apostólica, foi colocado nas mãos do Padre, por Deus, por Jesus Cristo, o poder de absolver os nossos pecados. Quando ele levanta a mão, quando a gente se confessa e ele levanta a mão, e ele fala, em nome de Jesus, seus pecados estão perdoados, ele tem autoridade. Ele tem a autoridade de Deus para absolver os nossos pecados. Graças a Deus esse menino foi parar no chiqueiro. E no chiqueiro, ele não podia comer nem a lavagem dos porcos. Olha o estado que o demônio deixa a gente. Olha o estado que o demônio deixa a gente. O encardido deixa a gente. Sabe por que o capeta quer te pegar? Sabe por que o demônio quer pegar você, quer sugar você, quer tirar tudo de bom, quer te jogar no chiqueiro, quer te pisotear? Sabe por que o capeta quer ir para você? Quer fazer você pecar para você ir para ele? Porque é ele que coloca os pecados na tua frente, disfarçado. O pecado vem sempre em forma de uma coisa boa, que te traz prazer, que é gostoso. Sabe por quê? Porque ele gosta de você? Não. Ele não gosta de você, ele te odeia. O capeta nos odeia, o capeta nos detesta. Ele quer fazer a gente pecar para ofender a Deus. Ele quer fazer a gente pecar para na hora que a gente estiver lá no chiqueiro, fedendo porco, sujo, ele olhar para Deus e falar assim: olha aí o que eu faço com a tua imagem e semelhança. Olha aí o que eu faço com a tua imagem e semelhança. Ele joga no chiqueiro, e no chiqueiro, gente, a gente vive do jeito que o demônio quer. Ele faz conosco o que ele quiser. Mas tem uma coisa interessante nessa palavra. O que acontece com ele quando ele está no chiqueiro? Ele cai em si. Quando ele está lá no fundo do poço, arrasado, perdeu tudo, viveu do jeito que quis, gastou com drogas, com sexo, com prostituta, viveu do jeito que quis, foi parar no chiqueiro, fedendo porco, querendo comer a lavagem do porco, ele caiu em si. Quantos de nós hoje não vivemos depressivos, chorando, amargurados,
assim que está desperdiçando a vida com coisa que só nos faz mal, que só nos destrói. E por que ele resolveu voltar para casa? Ele caiu em si e pensou: na casa de meu pai tem pão com fartura e eu aqui passando fome. Vocês sabem por que ele decidiu voltar para casa? Foi porque ele ficou doente? Não foi porque ele ficou doente. Tem tanta gente hoje que fica doente por causa do pecado, porque o pecado te destrói. Ele acaba com o teu corpo, com a tua alma, ele acaba com a sua saúde física e espiritual. Tem tanta gente hoje que fica doente e ainda joga a culpa em Deus. Foi o estado de depressão dele? Não. Tem tanta gente depressiva e hoje que para viver tem que se entupir de remédio, de droga, de álcool para viver. O que fez ele voltar para a casa do pai foi ele se lembrar do pai. Foi ele se lembrar do amor do pai. Ele pensou: na casa do meu pai tem pão com fartura. Do lado de Deus a gente tem tudo, a gente tem felicidade, a gente tem amor e proteção. Fora da casa do pai é o demônio que manda na nossa vida. Graças a Deus o dono daquele chiqueiro não deu lavagem para ele. Porque se tivesse dado, gente, ele estava lá até hoje. Se tem alguém dando lavagem para você, renuncie essa lavagem hoje. Queria que você inclinasse a tua cabeça só um pouquinho. Não é para dormir. E você vai repetir baixinho comigo. Você vai repetir baixinho no seu coração. Não precisa falar alto não. Eu vou falando e você vai repetindo. Senhor, eu estou assim fraco. Eu queria que você realmente se reconhecesse agora. Por favor, abre o teu coração, se reconheça pecador nesse momento. Senhor, eu estou assim fraco, porque eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi o amor que eu tinha do meu pai. Eu perdi a minha dignidade. Eu perdi os falsos amigos. Perdi o dinheiro. Perdi a esperança. Eu perdi a saúde. E agora eu estou aqui nesse chiqueiro. E esse chiqueiro fede tanto. Eu estou comendo lavagem, Senhor. A lavagem que traz até mim. A lavagem que o demônio tem me dado. Eu estou comendo o resto. Eu estou pedindo a alguém, pelo amor de Deus, que pague alguma coisa para eu beber. Eu estou suplicando a um traficante que me venda fiado, que depois eu pago. Eu estou me prostituindo o meu corpo. Eu estou tentando achar saída. Eu estou no chiqueiro. Eu estou alimentando o chiqueiro que o meu coração se transformou. Com a lavagem que o demônio está me dando. Lavagem essa que vem em forma de músicas demoníacas que a gente canta. Que vem na forma de fofoca. A lavagem do ciúme, da inveja, da ganância e da mentira. Hoje, Pai, eu necessito voltar para casa. Olha aqui para mim. Eu vou te fazer um convite. Que você hoje, que está se sentindo sujo de porco, sujo de pecado, você que está se sentindo como aquele menino que foi parar no chiqueiro, traga no seu coração toda a sujeira que você tem na sua casa, no seu quarto, as músicas demoníacas que tem na tua casa, aquelas camisetas que fazem reverência ao demônio, que você traga no seu coração tudo aquilo que você pratica
que ofende o nome de Deus. Para que você hoje possa receber de Jesus o amor que Ele tem para te dar e a paz que Ele tem para você se oferecer, para te oferecer. E dispa-se diante desse Deus. Fala para Ele: Senhor, eu já quero renunciar a todos os meus pecados com a Tua ajuda. Reconheça-se diante dele: Senhor, hoje eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, da Sua misericórdia, porque eu sou pecador. Vamos cair em si hoje. Olha agora para você mesmo. Olha para o teu íntimo. Não pensa em mais ninguém. Pensa só em você. Olha para o teu coração. Examina a tua alma. Olha para dentro agora. Olha para dentro de você agora. Reconheça o seu pecado. Esquece todas as acusações. Eu gritei com a minha mãe porque ela brigou comigo. Eu ofendi meu pai. Eu fiz isso porque fizeram. Esqueça todas as acusações que você já fez. Todas as justificativas, as condenações. Esquece. E tenha só a humildade de dizer: eu reconheço, Pai, a minha miséria. Foi contra Ti que eu pequei. Diante de vós eu pratiquei o que é mal. Eu reconheço e peço a Sua misericórdia. Tenha piedade de mim, ó Pai. Eu queria mostrar para vocês aqui o que o pecado faz com a gente. Bem rapidinho para a gente terminar. Você coloca ali em cima para mim? Quem coloca ali? Só para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês o que o pecado faz com a gente. Vocês conseguem ver daí? Isso daqui é o pecado. Isso aqui é o que o demônio nos oferece. Sujeira. Por isso que a gente chama ele de encardido. Deus, límpido, transparente. E Ele nos fez límpido e transparente, a sua imagem e semelhança. É assim que nós somos. Foi assim que nós fomos feitos, sonhados por Deus. Límpidos, puro, cristalino, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos assim. E quando nós nos afastamos dos olhos do Pai, quando nós nos afastamos da misericórdia de Deus, quando nós dizemos, renunciamos ao Senhor e deixamos nos enganar pelo demônio e nos iludir pelo pecado, é isso que o demônio faz com a gente, ó. Olha o que o pecado faz com a gente. Deixa a gente igualzinho o demônio, encardido. Mas se nós tivermos a humildade de renunciar em nome de Jesus ao demônio e clamar pela misericórdia do Pai, que é todo amor, que é todo poderoso, Ele pode. Ele pode nos libertar. Só Ele pode. Só Ele. É assim que Jesus nos deixa quando nós estamos em pecado e quando nós clamamos a sua misericórdia. Olha só o poder do demônio tem contra Deus. Olha o poder que ele tem contra Jesus. Vocês estão vendo o poder que o demônio tem contra Jesus? Agora olha o poder de Jesus contra o demônio.
Olha só. Ele vai limpando, ele vai limpando e ele vai limpando. A minha água está pouca aqui. Se alguém puder pegar mais lá para mim. Mas Jesus é o único que tem o poder. É o único que tem o poder. Olha o poder de Jesus contra o demônio. O demônio não pode nada com a tua vida. Nada. É Jesus que pode tudo. É o Senhor que pode tudo. É Ele que pode salvar, te livrar de todos os pecados, porque Ele que está acima de tudo. E eu queria hoje, agora, te convidar a renunciar a todos os pecados da sua vida, a renunciar a tudo aquilo que te afasta da glória de Deus e da misericórdia de Deus. Nós vamos receber agora aquele que tem o poder de nos purificar. Nós vamos receber aquele que tem o poder de pegar a nossa sujeira e nos tornar limpos. Nós vamos receber aquele que tem o poder de vencer o demônio, de destruir todo o poder dele. Nós vamos receber aqui agora aquele a quem nós devemos entregar os nossos pecados. É aos pés dele. E eu queria que você já fosse se preparando para esse momento. O que você tem que renunciar para Jesus? Quais são as suas renúncias? Vamos nos renunciar aos nossos pecados. Vamos desejar ir para o céu. Quando a gente morrer e a gente for levado ao juízo, que Deus pedir contas, pedir para a gente prestar contas de como foi a nossa vida aqui na terra, e a gente possa mostrar para Ele as nossas mãos limpas e o nosso coração puro. Então, fecha teu olho um minutinho. O que você tem para renunciar hoje? O que você tem para colocar aos pés de Jesus? Você tem que renunciar à fornicação? Está difícil? Eu sei que é difícil. Não é fácil? Mas peça a Ele hoje. Peça a Ele hoje essa graça de conseguir renunciar. O que você precisa renunciar? Aquelas músicas endemoniadas que você ouve na tua casa e que fala que tem que trair mesmo, que tem que sair de madrugada e deixar a família em casa, que tem que pegar um monte de gatinha mesmo. Aquelas músicas demoníacas que levam o demônio para dentro da tua casa, que fala que tem que beber até cair. O que você precisa renunciar hoje? Ao teu modo de vida? Você tem que renunciar a um comportamento? Como é que você tem se comportado como filha amada de Deus, que foi planejada e sonhada? O que você precisa renunciar hoje? E vai colocando no teu coração. Às vezes você tem um pecado que te atormenta tanto, que te incomoda tanto. Renuncia a ele hoje. Renuncia tudo aquilo que tiver lá guardado na tua bolsa, que é pecado, que ofende o nome de Deus. Renuncia aquilo que está lá na tua barraca, que ofende Deus, que te leva para longe da casa do Pai.
Renuncia à sua depressão. Renuncia ao seu desejo de morte. Renuncia ao seu desejo de morte. Renuncia à tua ira, à tua raiva. Renuncia aos teus vícios. Renuncia hoje à tua dependência. A tua dependência do álcool, a tua dependência do cigarro, a tua dependência dos remédios. Renuncia. O que você precisa renunciar hoje? Ah, Senhor, mas é tão difícil, Senhor. Eu já renunciei tantas vezes. Porque o demônio, ele insiste mesmo. Ele insiste mesmo. Então aquele rapaz, quando ele estava no chiqueiro, ele cai em si e ele fica de pé. E quando ele fica de pé, ele fala assim: vou voltar para a casa do meu pai. Ele se levantou. Quem se levanta fica de pé. Fica